você cuida da sua saúde mental ou vive correndo atrás do prejuízo? Sente que a cabeça nunca para, mesmo quando o corpo para. Vejo muitas profissionais, muitas empreendedoras que acham que estão cuidando da sua saúde mental, mas na verdade estão mascarando. Acham que acender uma vela, tomar um banho relaxante é o suficiente para cuidar da saúde mental, mas na verdade estão mascarando a falta do verdadeiro bem-estar, que no dia a dia se esquecem de olhar para elas mesmas e que isso acaba impactando nas decisões de vida e de carreira. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira mais significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. E para que a gente faça isso, construa uma vida e uma carreira significativas, para que a gente se orgulhe do que a gente está fazendo e do que a gente está vivendo, sem saúde mental não é possível. Porque sem bem-estar, para onde estamos indo? Por que estamos indo? A gente perde o sentido da coisa. Por muito tempo, para se falar de saúde mental, só se falava em transtornos. Mas a verdade é que hoje, cada vez mais, a gente precisa falar de saúde mental para todo mundo. A gente está a todo tempo sendo rodeado de muitas influências do ambiente que podem impactar a nossa saúde mental, o nosso bem-estar no curto, médio e longo prazo. Principalmente no longo prazo. Às vezes são coisas que aqui agora a gente não consegue perceber, mas vai ficando ainda mais evidente realmente no médio e no longo prazo. E aí, por isso, às vezes passa despercebido. Falta de saúde mental não é só sobre estarmos mal, não é sobre necessariamente estar mal, mas talvez eu esteja hoje tomando decisões que vão me deixar mal. Talvez hoje eu não tenha nenhum diagnóstico, eu não tenha nenhum transtorno, ou talvez eu nem vá ter algum diagnóstico. Ainda assim, eu posso não estar me conduzindo a um lugar que vai me levar a viver com mais bem-estar. Para a gente compreender a saúde mental, a gente pode trazer a definição da OMS, que diz que saúde mental é o estado de bem-estar onde o indivíduo reconhece a sua capacidade, consegue lidar com o estresse do dia a dia, trabalha de forma produtiva e consegue contribuir com a sua comunidade. E aqui a gente tem algo muito interessante: bem-estar, relacionamento, sentido na vida, ou seja, o nosso trabalho, como a gente produz, o que a gente produz, é ver sentido no que a gente faz, lidar com os estresses do dia a dia, ou seja, não existe uma rotina, não existe uma vida onde não haverá estresse, onde não haverá momentos estressantes, momentos que vão nos exigir mais emocionalmente, mas saúde mental, ou seja, o nosso bem-estar precisa estar preparado para lidar com isso, para superar isso. Mas o que acontece realmente para muitas pessoas é que não estão lidando propriamente com isso, estão trazendo para si, ficam remoendo os estresses do dia a dia, ficam fazendo com que esses estresses, esses acontecimentos acabem como uma murmuração, acabem como algo que vai ali aos poucos sugando o nosso bem-estar. O que acontece também é que o trabalho não vira uma coisa que tenha sentido na vida, que tenha uma significância, não consegue enxergar essa significância, não consegue enxergar a significância nas coisas que faz, nas coisas que vive, não consegue compreender o seu comportamento e as suas emoções e como tudo isso impacta na sua vida e como tudo isso ao seu redor também impacta na sua vida. E isso é muito importante. Não se trata da gente simplesmente ignorar situações que acontecem com a gente, como também não se trata da gente absorver todas as situações e ficar remoendo tudo isso. Então, para a gente entender definitivamente, saúde mental não é só ausência de doença ou doença em si. Não se fala de saúde mental só para quem tem um diagnóstico, não se fala de saúde mental só para quem tem algum transtorno, mas sim para todo mundo. E saúde mental não é só, então, ausência de sintoma, mas sim presença de bem-estar, presença de relações positivas, presença de sentido, de realização.
Ou seja, dentro disso, dentro de saúde mental, a gente também precisa estar se direcionando aos nossos objetivos. Há pessoas que acham que, eu estou cuidando da minha saúde mental, mas não se direcionam a nada. Estão cuidando da sua saúde mental, mas não desenvolvem essa visão de para onde querem ir, para onde estão indo, o que estão fazendo, a quais projetos estão se dedicando, ao que gostam realmente de fazer ou ao que não gostam de fazer, ao que é preciso lidar e como lidam com as situações da sua vida. Prestar atenção a como lidam com as situações da sua vida. Se tem essa tendência à catastrofização da sua vida, ou seja, se algo acontece, eu automaticamente acredito que aquilo ali vai ter um grandíssimo impacto em toda a minha vida, ou a generalização das coisas. Será que eu não estou sempre generalizando tudo? Será que eu não estou com uma interpretação que não está adequada, que está me levando a realmente não compreender a realidade das coisas, que está me fazendo também diminuir a minha autoestima, porque me leva a não concluir os meus objetivos? Pensar em tudo isso é também pensar em saúde mental. E é isso que faz com que a gente realmente comece esse processo de cuidar da nossa saúde mental. Então, Bruna, significa que eu ligar a minha vela e tomar um banho relaxante não é cuidar da minha saúde mental? Foi o que eu disse no início do vídeo. Não significa que não seja saúde mental. Mas o que acontece, inclusive no livro O Autocuidado de Verdade, a autora fala sobre isso, que hoje em dia se tem essa distorção do que é saúde mental e do que é autocuidado. Que autocuidado virou uma foto no feed, virou um momento ali, eu vou fazer a minha yoga e eu vou acender uma vela e eu vou tomar um banho relaxante. E esse é o meu momento de autocuidado. Quando na verdade acham que isso é o suficiente, mas eu tô ali no meu banho, tô só pensando e remoendo de maneira negativa todas as coisas do meu dia e tô pensando em tudo que eu deixei de fazer, ou por que eu deixei de fazer, ou como eu fui ruim naquela tarefa. E aí, na verdade, no fundo, eu tô só mascarando, mas eu não tô de fato cuidando da minha saúde mental. Eu não tô de fato tendo uma boa relação comigo mesma, capaz de aumentar o meu bem-estar e não me levar a essa deteriorização dele. Então, prestar atenção nisso é muito importante. O que vem depois que eu faço isso? Bom, eu tenho esse meu ritual para cuidar da minha saúde mental, para aumentar os meus níveis de bem-estar, que o cheiro ele é importante, essas sensações físicas são importantes, como por exemplo ligar uma vela, tomar um banho relaxante, é muito importante e é muito gostoso, né? Eu adoro também. Mas o que vem depois disso? Eu estou presente naquele momento ou eu estou vivendo no futuro ou vivendo no passado? Se eu estou fazendo isso, como que eu estou lidando com essa situação? Eu consigo manter um diálogo interno saudável comigo mesmo? Ou eu estou sempre me criticando, me julgando, arrumando argumentos contra mim mesma ou contra os outros? Como anda essa relação, esse diálogo interno realmente? Eu diria que cuidar da nossa saúde mental, cuidar do nosso bem-estar, começa por cuidar dos nossos diálogos internos, para como a gente anda se tratando e também para como a gente anda tratando o mundo. Como a gente lida com as situações à nossa volta, como a gente reage a essas situações. E, inclusive, isso me faz lembrar de um livro que eu estou lendo, A Criança Otimista, do Martin Seligman, que fala sobre, que no começo ali fala bastante sobre autoestima, que é um pilar importante para o otimismo e resiliência no desenvolvimento das crianças, mas não só das crianças, nosso também como adultos. E ele fala sobre a importância de ensinar as crianças a lidar com o mundo à sua volta, a lidar com os fracassos. Então, como a gente tem lidado com os fracassos também? Porque se eu não consigo lidar com um fracasso da minha vida e passo a acreditar que aquele fracasso determina todos os outros acontecimentos da minha vida, é muito provável que todos os outros acontecimentos me levarão ao fracasso, porque ou provavelmente eu vou desistir ou eu vou evitar. E aí acaba que, mais uma vez, eu levo a minha autoestima a um lugar onde ela não tem nem a possibilidade de se desenvolver, de, sabe, avançar.
eu não tenho a possibilidade de aprender mais sobre mim, eu não tenho a possibilidade de expandir as minhas ideias, de expandir as possibilidades, de arriscar, de experimentar, porque eu não acredito na minha capacidade. E se eu não acredito na minha capacidade, eu não me coloco à prova. Se eu não acredito na minha capacidade, eu cada vez mais abro mão do meu bem-estar nesse processo. E a gente aprender a lidar com as frustrações, com os nossos fracassos, não significa ignorar as nossas emoções ou reprimir as nossas emoções em relação a um fracasso. Eu posso ter tido um fracasso, eu posso ter passado por uma situação difícil e ainda assim compreender essa emoção, sem reprimir, sem passar por cima. E alguns sinais que a gente precisa prestar atenção de que alguma coisa talvez não vá tão bem. Irritação constante, tudo que acontece me gera uma alta irritação. E aqui a gente precisa pensar como que tudo isso acontece. Talvez venha de muitas crenças que eu tenho em relação ao mundo, de como eu aprendi a lidar com o mundo ou com as coisas que me acontecem, ou também pode ser alguma coisa hormonal, pode ser alguma coisa momentânea, que eu passe a entender isso. Até porque eu estar irritada não significa necessariamente que tá tudo errado comigo, não significa isso, ou que tenha algo errado, mas o quanto isso acontece, como acontece, essas percepções são muito importantes. Insônia, baixa autoestima, uma autocobrança exagerada que nos leva à paralisia ou nos leva a não realizar nada ou nem querer realizar nada, não se comprometer com nada, é compreender o que existe por trás desses comportamentos e dessas emoções, por trás das nossas reações às situações, o que existe por trás disso. Buscar terapia é um ótimo caminho, buscar essa compreensão, esse processo de autoconhecimento, de se atentar a como reage às situações, a como está lidando com a vida, a como toma as suas decisões e a como também se permite ou não descansar, se permite ou não mudar a sua rota. E aqui falando tanto da vida, quanto da carreira, quanto no relacionamento, a se perceber nas situações. E como a gente pode, na prática, começar a cuidar da nossa saúde mental. Primeira coisa, o que realmente é um caminho muito poderoso para isso é a psicoterapia ou buscar algum atendimento especializado, individualizado, que vai nos ajudar, às vezes, a expandir essas ideias, que a gente possa estar de uma maneira muito limitada, olhando para as nossas emoções, para os nossos comportamentos de maneira muito limitada, sem conseguir olhar para o todo, sabe? Sem conseguir fazer essa análise e interpretação de toda a nossa vida e de como tudo isso foi construído até aqui, a maneira como a gente reage à vida e às situações, e a maneira como a gente vem tomando as nossas decisões. Redefinir o nosso sinônimo de sucesso também é muito importante. É muito comum hoje em dia, e quanto mais a gente tem esses acessos que a gente está a todo tempo vendo a vida dos outros, é difícil que a gente se coloque no nosso lugar para compreender o que realmente a gente quer. O que é sucesso para mim? Será que eu já não estou vivendo muito do sucesso que eu tanto já almejei e que eu posso começar a apreciar isso na minha vida sem deixar de me direcionar aos meus próximos objetivos? Isso é muito importante para que a gente consiga estar presente também, sem deixar de se direcionar, mas sem deixar de viver o momento presente. Há pequenos espaços ao longo do dia para que a gente possa pensar, se colocar no momento presente. Eu sei que às vezes os dias são corridos, a gente tem o trabalho, a gente tem a nossa vida, a gente tem as coisas acontecendo, mas começar com esse pequeno movimento de talvez criar um espaço e um compromisso até na nossa agenda de pausa, de assimilação de como estão as nossas emoções, de como que as coisas estão acontecendo no nosso dia, que a gente possa pensar conscientemente nisso, faz muito sentido. Eu gosto muito, principalmente quando eu tô muito cansada, quando, por exemplo, eu almocei e me dá aquele sono e não é um dia que eu posso tirar um cochilinho depois do almoço, ou que faz sentido eu fazer isso porque eu sei que talvez vá decair no fim do dia, eu pauso e eu simplesmente me concentro no momento presente, na minha respiração, nas minhas emoções, e isso automaticamente me dá mais energia para seguir para as próximas tarefas.
selecionar também e melhor o que consome, filtrar mais o que consome, quem consome, o tempo de consumo, as redes sociais, mas não só as redes sociais, as conversas, as rodas de conversa que a gente entra e perceber que tipo de conteúdo ali está nos influenciando. Dentro dessas pausas conscientes, o que a gente pode começar a fazer também, que pode parecer pequeno, mas ainda mais se hoje tu não tem nenhum momento de pausa e consciência, que tu possa começar com um pequeno exercício do diário de gratidão. Ele é um exercício da psicologia positiva que, apesar de simples, ele é muito potente, que consiste em basicamente, ao fim do dia, tirar um momento para escrever pelo menos 3 coisas das quais é grato pelo seu dia. Das coisas mais simples às coisas mais elaboradas, como por exemplo, eu sou grata por ter tomado um café da manhã com calma ao lado da pessoa que eu amo. Ou eu sou grata por ter conseguido fechar o grande projeto que eu queria. Então, é pensar nessas coisas e se dedicar a esses momentos de pausa, a pensar no seu dia e pensar o que fez sentido dentro desse dia. E eu te convido a pensar o que tu tem feito hoje para cuidar da tua mente, o que tu tem feito para fazer com que a tua mente se mantenha saudável no longo prazo, porque eu sei que no dia a dia a gente pode acabar às vezes se esquecendo da importância que a gente tem na nossa vida, mas a gente tem, porque a nossa vida é a nossa vida, né? Não faz sentido? Nossa vida é a nossa vida. Se eu não estou presente na minha vida, para onde que eu estou conduzindo ela? E a questão aqui não é se a gente vai precisar cuidar da nossa saúde mental, mas sim quando. Talvez hoje eu não esteja cuidando, mas uma hora eu vou precisar. Se tu gostou desse vídeo, se fez sentido para ti, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, onde a gente fala de autoconhecimento, de carreira digital, de empreendedorismo no digital, como a gente pode unir as nossas potências, as nossas habilidades e colocar a nossa marca no mundo, de deixar o nosso legado no mundo, sem abrir mão da nossa saúde mental no processo.